A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Seu Viva Bem está completando 14 anos, tão legal, gente, fazer aniversário, né? Pois é, o Viva Bem tem um oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone é 21067100. Clínica Onco e Matos, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945. Telefone é 21059900. Conosco também está Unimed, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. E olha que você pode acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Esquece não deu para acompanhar o Viva Bem agora, não deu para acordar agora, tão cedo, domingo, né? Tem gente que não consegue, mas pode ouvir a qualquer tempo e hora. Procura lá no Spotify, Rede Fã de Comunicação, você procura lá Rede Fã, você vai encontrar o Viva Bem. Você também vai encontrar nas nossas redes sociais do canal Viva Bem. É isso mesmo, você também procura lá, canal Viva Bem, você vai encontrar informações do nosso Viva Bem. E eu quero aproveitar rapidinho, começando aqui o programa, lembrando a você, como eu disse, o Viva Bem está no seu aniversário de 14 anos, né? Mês que vem, novembro, 14 anos, o Viva Bem está completando. Mas quem ganha presente é você, isso mesmo. Acesse as redes sociais Fã FM e do canal Viva Bem, você vai saber como ganhar o presente. É isso mesmo, no nosso aniversário do Viva Bem. Bom, hoje, nosso programa, estamos em outubro, novembro o que, Magna? Estamos em outubro rosa. Vamos desde o começo do mês falando sobre esse mês de conscientização, sobre o câncer de mama. E hoje a nossa entrevistada no quadro Alô Doutor é a oncologista clínica e paliativista, a doutora Erijan Andrade. Vai estar conosco já no quadro Alô Doutor, batendo um papo conosco sobre o câncer de mama. Eu vou a um rápido intervalo, volto já. Viva Bem. Seja solidário, avise sua família que você é um doador de órgãos. Afinal, qualquer pessoa pode precisar de um transplante, que só pode ser realizado se houver o doador. Não deixe só saudades, deixe amor, deixe vidas salvas com aquilo que você não mais vai precisar. Doe órgãos e seja o herói na vida de outras pessoas. Mais que livros, plantões e feriados longe de casa. Mais que jalecos brancos, sapatos brancos e até cabelos brancos. Mais que UTIs, consultórios e exames. Mais que títulos, congressos e receitas. Ser médico é muito, muito mais que isso. Ser médico é viver pela vida. Parabéns, doutores. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Dicas de saúde. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida. Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim, consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença. Não tenha medo, prevenção é saúde. Viva Bem. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida.
Oferecimento da Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, telefone é 21059900. Conosco também Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, ali esquina com Rua Lagarto, telefone é 21067100. Já nosso quadro Alô Doutor, nós vamos falar sobre o câncer de mama, lembrando também de outro câncer também, como o câncer de útero. Nossa convidada, a doutora Erijan Andrade, já conosco aqui na linha para bater um papo sobre o assunto, que dados do Ministério da Saúde, gente, mostra que 41% dos países interromperam o rastreamento da doença por conta aí da pandemia. No Brasil não foi diferente. Entre janeiro e julho de 2020, o número de mamografias de rastreamento caiu quase pela metade em relação ao mesmo período do ano passado. Nós vamos falar sobre isso. Então, pandemia tá aí, a flexibilização, você tem que voltar a cuidar da sua saúde, não relaxe. Nós vamos conversar já sobre esse assunto com a doutora Erijan. Bom, antes das nossas notícias de saúde, quero aproveitar para lembrar você que nesse período precisamos cuidar da nossa casa, do nosso ambiente. Dengue está aí, então dá uma olhadinha em casa se não tem um foco, se não tem uma aguinha empoçada, para não gerar aí o mosquitinho da dengue, tá certo? Dengue, zika, chikungunya, esse é um problema sério também. E outro recadinho eu quero mais uma vez fazer aqui. Hoje é dia 18, dia do médico, um dia de homenagem especial a todos esses profissionais maravilhosos que ficaram aí e estão ainda numa linha de frente, gente, nesse período de pandemia. Nossas homenagens, o que nos resta a dizer é apenas muito obrigada, porque não tem mais o que fazer, porque nada representa assim tamanha gratidão por tudo e pelas vidas, inclusive, que perdemos esses médicos, né? Então, hoje, dia do médico, nosso abraço, nossa homenagem aqui do Viva Bem. No último dia 16, foi o dia do anestesista, também outro profissional que a gente aqui manda um grande abraço. Bom, vamos às nossas notícias de saúde, porque ontem, né, foi o dia nacional de combate à sífilis e à sífilis congênita. Dr. Almir Santana deixou um recadinho para a gente falando sobre o assunto, que esse mês é um mês de mobilização. Vamos às nossas notícias de saúde, trazendo o Dr. Almir Santana. Notícias de saúde. Olá, Magna. Um prazer voltar a conversar com você no seu programa que é tão importante. Esse mês de outubro, nós estamos fazendo alerta sobre a sífilis. O terceiro sábado do mês de outubro, no caso, dia 17 de outubro, é o Dia Nacional de Combate à Sífilis. É um dia para alertar, para chamar a atenção da população, dos gestores, sobre a situação da sífilis. Hoje nós temos uma situação bastante grave, porque principalmente estão nascendo crianças com sífilis. Em Sergipe mesmo, a média está em torno de 300, um pouco mais de crianças com sífilis por ano. Isso é muito ruim, é um indicador ruim de saúde pública, é o nascimento de criança com sífilis congênita. Por quê? Porque indica que está tendo falhas no pré-natal. E aqui, até para reforçar esse problema, nós estamos detectando que as gestantes com sífilis estão sendo diagnosticadas, uma boa parte, mais de 40%, na maternidade. Isso é um péssimo indicador. Elas deveriam ter sido descobertas na atenção básica, lá na atenção primária, nas unidades básicas de saúde dos municípios, mas não. O que é que está acontecendo? Mais de 40% está sendo detectada na maternidade. Isso é um péssimo indicador. Então eu aproveito a grande audiência do seu programa para alertar que a sífilis é uma doença
é uma infecção sexualmente transmissível e o nosso maior problema é a falha no pré-natal. As gestantes não estão fazendo o pré-natal corretamente ou até esse problema da descoberta da sífilis na maternidade, quer dizer, de forma muito tardia. Um grande abraço, Magna Santana e todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Viva Bem. Alô, doutor. Bom, gente, começando aqui o nosso quadro Alô, Doutor, nossa entrevista aqui com a doutora Erijan Andrade. Gentilmente está conosco na linha para um bate-papo. Doutora Erijan é oncologista clínica, ela é paliativista também. Ela faz parte da equipe Oncohematos e gentilmente está atendendo aqui o nosso contato para nós falarmos sobre o câncer de mama, né? Nós estamos no Outubro Rosa, desde que começamos o mês. O Viva Bem tem sempre abordado um pouco a questão da saúde da mulher e nesta campanha do Outubro Rosa, né, todo esse mês sempre de outubro, diversas instituições procuram conscientizar o maior número de mulheres possível e que sejam, né, alcançadas sobre formas de detectar a doença, falar sobre o câncer de mama. O Viva Bem não podia ser diferente, todo ano a gente aproveita, apesar de que o ano inteiro a gente tem que estar falando em saúde e aqui a gente faz isso. Doutora Erijan Andrade, bom dia, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no Viva Bem. Eu que agradeço, Magna, bom dia, é muito bom estar aqui mais um ano falando sobre o Outubro Rosa e a importância da prevenção ao câncer de mama. Pois é, principalmente isso, a prevenção. O Outubro Rosa, ele foca muito o câncer de mama, mas como oncologista, né, a doutora Erijan, ela alerta para outros cânceres. Mas vamos falar um pouquinho né, dos mais assim que prevalentes e que acometem a mulher. O câncer de mama, ele realmente merece essa atenção especial, doutora Erijan? Sim, o câncer de mama, ele é o câncer principal nas mulheres, é o que mais acontece. Para você ter uma ideia, em 2020, cerca de 66.280 novos casos de câncer de mama irão ocorrer no Brasil. Isso corresponde a 29,7% de todos os cânceres que irão acometer em mulher. Então, a gente tem em torno de 30% serão câncer de mama. Então, por isso a importância da gente conversar sobre o câncer de mama durante todo o mês, de tentar realmente trazer para essa mulher a importância de fazer a mamografia, de fazer a ultrassonografia de mama, complementando essa mamografia quando necessário, e principalmente esse ano, porque esse ano é um ano mais atípico. Com a pandemia, as pacientes realmente perderam, os serviços fecharam, alguns, e a gente está tendo uma grande dificuldade realmente de trazer de volta essas mulheres e de chamar a atenção que mesmo com a pandemia precisamos ter os cuidados, é claro, para evitar o contágio, mas precisamos continuar fazendo todos os nossos exames anuais. E olha, lembrando bem isso da questão da pandemia, afetou, eu acho que a saúde de uma forma geral, né, doutora Erijan? Porque o medo que as pessoas começaram, aquela história, fique em casa, e aí elas começaram, claro, a se cuidar por orientação das autoridades de saúde, mas elas começaram a deixar de fazer as suas consultas, os seus exames preventivos, as suas consultas periódicas, com medo de sair de casa e aquela história, essas outras doenças, elas não deram só vez a Covid, elas não se recolheram, elas continuam, né? E as pessoas continuam, infelizmente, adoecendo e sem o ir ao médico, com certeza aí os números são muito ruins, são uma estatística que acho que nós vamos ter muito negativa, né? A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela estabeleceu que cerca de 40% até 60% dos diagnósticos de câncer durante esse ano foram prejudicados devido à pandemia.
Meu Deus. Então, assim, existe uma grande preocupação nossa, realmente, das pessoas não terem o contágio com o Covid, mas existe uma grande preocupação dos oncologistas, porque o que a gente espera a partir de agora, que realmente a pandemia está um pouco mais controlada, é que chegue pacientes mais graves, porque não teve o diagnóstico precoce. Então, existe uma grande preocupação, realmente, da SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, esses diagnósticos que não estão sendo feitos. Então, tem pessoas doentes em casa. Uhum. E tem pessoas que, por mais que a gente teve todo um trabalho, realmente, de chamar nossos pacientes, de incluir teleconsulta na clínica, para a gente poder, ao mesmo tempo, proteger os pacientes e não deixar eles desatendidos. Mas a gente ainda tem pacientes que a gente está procurando, porque não vieram desde fevereiro, desde março, desde que começou a pandemia. E aí o nosso medo é que eles progridam da doença e ninguém esteja percebendo o que está acontecendo. Sim. Então, realmente, esse ano a gente tem duas preocupações, né? Fazer o diagnóstico precoce para tentar controlar essa doença o máximo possível, aumentar a chance de cura e de trazer os pacientes para próximo dos médicos de volta. Uhum. Veja só como, gente, que estamos conversando com a doutora Erijan Andrade, oncologista clínica, ela é paliativista. Nós estamos no Outubro Rosa, nós estamos no mês que é dedicado a abordar sobre o alerta para a prevenção ao câncer de mama, e principalmente uma coisa que a doutora Erijan falou e já falou de outras entrevistas de todos os médicos oncologistas, e para todas as doenças um diagnóstico precoce é fundamental. Mas infelizmente em tempos de pandemia muitas pessoas se recolheram. E aí, o câncer é silencioso. Muitas vezes ele só se manifesta já num estágio bastante avançado. Falando especificamente, doutora Erijan, sobre o câncer mesmo de mama, que é o foco muito da campanha do Outubro Rosa, a mulher ela tem como, de alguma forma, perceber que algo estranho está acontecendo na hora que ela faz ela começa a palpar a mama, mas tem aquelas que nem sabem como fazer isso, não sabem fazer direito, e é importante, né, que ela saiba disso para poder ficar alerta, não é? Exato. O autoexame de mama é essencial. A gente vem sempre falando sobre ele. Por quê? Porque a paciente consegue perceber que há alguma diferença na mama. E assim, durante um ano, mesmo fazendo as mamografias todo ano certinho, existe o risco de acontecer o nódulo durante esse ano. E como é que a mulher vai perceber? Ela vai perceber ao fazer o autoexame. Então ela pode perceber que a mama está mais avermelhada, que a mama está desinforme. Você percebe que em uma das ondulações da mama ela está diferente. Porque pode ser que não perceba exatamente o nódulo, mas perceba um líquido saindo da auréola. Então existem várias diferenças que podem chamar um pouquinho a atenção antes de surgir até dela conseguir palpar esse nódulo. E quando é recomendado o autoexame? Mulheres a partir dos 20 anos. E quando ele deve ser feito? 7 dias após o início da menstruação. Porque toda mulher sabe que na menstruação a mama fica mais túrgida, fica mais dolorida. E não quer dizer que essa mama está doente. Então, 7 dias depois da menstruação, para as mulheres que têm realmente a menstruação certinho todo mês. E nas menopausadas, ela tem que escolher um dia do mês. É todo dia 1º, é todo dia 30, é todo dia 15. Por quê? Porque ela não vai ter a menstruação para ficar alertando que deve ser feito o autoexame. Então, ela tem que se olhar no espelho, perceber se existe alguma deformidade. Se está diferente, coloca a mão na cintura, olha para um lado, olha para o outro, olha o tamanho, a posição da mama, vê se o mamilo está diferente. E durante o banho, com sabão,
ou até depois do banho com hidratante, ela consegue deslizar a mão mais fácil para essa mama. Então, ela consegue palpar melhor essa mama. E aí, isso aí eu já falei de 2 etapas do autoexame. Frente ao espelho, no banho, e depois deitada, palpar também. Porque ajuda a palpar, principalmente axilas. Porque a gente sabe que a mama, o primeiro lugar que quando o câncer de mama sai da mama, é a axila. Então, se a gente tiver um nódulozinho já maior, a gente sabe que a axila já tem uma chance de ser acometida. Então, às vezes, não consegue palpar, a mama é volumosa, não consegue palpar o nódulo, mas já consegue palpar o que a gente chama de linfonodo, que é aquelas ínguazinhas que a gente aparece muito quando está gripado, aqui abaixo no pescoço. Aquilo ali são linfonodos. Os linfonodos tem por todo o nosso corpo. E eles são os primeiros acometidos além da mama, depois da mama. E aí fica mais fácil de palpar se a pessoa estiver deitada. Certo. E fazendo isso, é um alerta. Certo. E doutora, aí essa mulher em casa, que está nos ouvindo agora, que está de repente seguindo ou segue esse passo a passo, ela detectou algo realmente estranho, né? Que ela já não tinha detectado antes, que ela não sentia antes. Aí o que é que ela, nesse caso, deve fazer? Ela deve procurar um serviço de saúde para ser examinada pelo médico, e ele vai solicitar a mamografia e, a depender da necessidade, um ultrassom para complementar essa mamografia. Certo. Por quê? Porque a mamografia, quando é que está indicada a mamografia? A partir dos 45 a 50 anos. Por quê? Porque quando a mama é jovem, a mama ela é densa, ela é cheia de glândula mamária, que é as glândulas que vão produzir o leite materno. Qual o problema em perceber um nódulo nessa mama? Por a mama ser densa, na mamografia ela fica branquinha. O que a gente vê na mamografia com as glândulas, elas são brancas. E o nódulo também é branco. Então, um se sobrepõe ao outro e é muito difícil de ver. Por isso que a gente... por que não faz mamografia a partir dos 20 anos, então? Porque não tem como ver. Porque a glândula é branca e o nódulo é branco. Quando a gente vai envelhecendo, essas glândulas vão ser substituídas por gordura. Por isso que o peito ele vai caindo no decorrer dos anos. Porque aquela glândula se transforma em gordura. E aí a gordura, ela é preta na mamografia e o nódulo é branco. Então, a partir dos 45, 50 anos, a gente já começa a ver essa troca de glândula por gordura. E aí a gente consegue realmente fazer o diagnóstico do nódulo. Então, às vezes, a mulher tem 60 anos, mas ainda essa substituição que a gente chama de lipossubstituição não aconteceu. Então, muitas vezes a gente precisa do ultrassom, porque a gente não consegue perceber na mamografia, porque a mama é muito densa, cheia de glândulas, e aí a gente precisa da ultrassonografia para complementar essa imagem, para a gente ver melhor. Então não é toda mulher que precisa da ultrassonografia. Entendo. É só essa mama mais densa. É por isso que a gente sempre aqui lembrar que muitas vezes se associa, e está aí explicado pela doutora Erijan, quando diz assim, precisa de uma ultrassom. Quando a gente vai fazer uma mamografia, mas diz assim, traga a sua ultrassom também. Muitos eles costumam fazer isso. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa, nosso bate-papo aqui com a doutora Erijan, volto já e a gente dá sequência e continuamos falando sobre essa mamografia e essa ultrassonografia, esses marcadores, esse período aí de idade certa, tá bom? Volto já, rapidinho. Viva Bem. Aqui vão dicas para um relacionamento saudável com a pessoa mais importante da sua vida. Cuide bem dela, respeite o seu tempo, seu jeito, valorize os momentos de lazer e leve ela ao médico regularmente. Não entendeu? A pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Quem se cuida, se ama. Em outubro, redobre esse amor. Fique em dia com seus exames e combata o câncer de mama. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. É muito mais. Fã FM. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Bom, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Doutora Erijan, e aí esse marcador de idade, né? Porque aí, às vezes, há uma certa discussão em relação a partir de que idade a mulher realmente ela deve fazer a sua mamografia. Já se chegou aí a um critério estabelecido essa idade, doutor, ou não? Veja, a Sociedade de Mastologia, ela orienta a partir dos 40 anos. E a sociedade, o Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos. Mas o que a gente está vendo? Que mesmo no SUS, a gente hoje está pensando muito nos fatores de risco. Então, quando existe muito fator de risco, termina realmente solicitando essa mamografia antes. Então, mas antes disso, a gente já pode começar a fazer a ultrassonografia. Então, porque você poderia me perguntar, mas Erijan, tem mulher de 32 anos, de 35, que tem câncer de mama. Sim. Mas se lembra que eu disse que a mamografia não vai conseguir dar o diagnóstico delas, porque a mama é densa? Sim, verdade. Então, como é que a gente vai dar o diagnóstico? Com ultrassonografia. Então, as mulheres mais jovens, que a gente percebe que a mama realmente tem algo irregular, a gente solicita a ultrassonografia. É o que vai ver com melhor exatidão. Aproveitando então... Sim, pois não, doutora. Não, pode concluir. E aí a gente vai pensar nos fatores de risco. Porque quanto maior o fator de risco, mais atenção a gente precisa dar a essa mama. Então vamos falar desses fatores de risco, tá? Quais são eles, né? O que chama mais atenção? Então, alcoolismo. O álcool, faz cerca de 2 anos que saiu um estudo no maior congresso de oncologia do mundo, que é o ASCO, e mostrou que álcool está ligado a todos os tipos de câncer. Aumenta o risco de câncer, não só de mama, de todos os tipos. Então, alcoolismo, o uso de álcool aumenta também câncer de mama, mas a gente não pode esquecer que são todos os cânceres envolvidos. Tabagismo, aumenta câncer de mama e aumenta cerca de 18 tipos de câncer. Que a gente não pode esquecer, porque a gente pensa muito em tabagismo e pulmão. Sim, verdade. Mas na verdade não é. Tabagismo está ligado a câncer de mama, está ligado a câncer de bexiga, de próstata, está ligado a toda essa de faringe, de esôfago. Então eu tenho 18 tipos de câncer ligado a tabagismo. Obesidade. A gente vê que a nossa população está cada vez mais obesa. E a inflamação que a obesidade traz, porque a gordura causa inflamação no corpo. A gente sabe que aumenta o risco de câncer, não só de mama, na mulher de mama. Mas a gente sabe que aumenta vários tipos de câncer também, além de aumentar o risco de doença cardiovascular. Não esquecendo que a mortalidade, maior mortalidade no mundo é doenças cardiovasculares, que também vai estar ligada ao álcool, à obesidade e ao tabagismo. E a segunda causa de morte que é câncer. Então a gente não pode se esquecer que a primeira é cardiovascular. E se a gente cuidar do alcoolismo, tabagismo e obesidade, a gente tá realmente cuidando das 2 principais causas de morte no mundo.
Interessante e importante o alerta. Entrevistamos recentemente a doutora Thaís Carvalho, que é cardiologista, e estávamos falando sobre as doenças cardiovasculares das mulheres, e exatamente falando de como primeira causa de morte e depois vinha o câncer. Então, exatamente. Coisas que podem aí ser com hábitos saudáveis, né, excluindo e tirando o álcool, o cigarro, quanta coisa a gente consegue evitar, né? Quantos problemas de saúde. Exatamente. Né, doutora? E são hábitos, né? Hábitos. Então, são coisas que a gente pode modificar. Uhum. Exatamente. Outro fator de risco é a reposição hormonal, além de 5 anos após a menopausa. Então, a gente sabe que até 5 anos é segura a reposição hormonal. Em algumas mulheres, que hoje existem várias contraindicações. E aí, o médico ginecologista vai realmente avaliar se existe essa indicação ou não de fazer essa reposição hormonal e quanto é seguro. Mas sabemos que até 5 anos é seguro. Após 5 anos não tem mais segurança e a gente sabe que aumenta o risco de câncer de mama. Mulheres que tiveram poucos filhos e que engravidaram mais tarde, a gente sabe que isso é uma realidade hoje. A mulher hoje foi para o mercado de trabalho. Sim. Então hoje ela estuda mais, ela trabalha mais, então termina realmente engravidando mais tarde e tendo menos filhos e amamentando menos. Isso é um fator de risco. Não fazer exercício físico, que tá ligado todo aquele fator dos hábitos saudáveis. Então, esses são os fatores principais. E que você vê, Magna, que a maioria são fatores que a gente pode controlar. Sim, verdade. Verdade. Um alerta importante, então, questão de atitude mesmo, né, de comportamento aqui que nós podemos com certeza evitar aí tantos problemas de saúde, né? Doutora Erijan, falando sobre aí o diagnóstico, constatando infelizmente a doença, o que infelizmente a gente sabe que vem aí o tratamento, né? Um tratamento que pode ser com quimioterapia, pode ser a radioterapia, pode ser cirúrgico, e aí muitas vezes afeta muitas mulheres quando elas pensam que aí vão ter que tirar a mama. Aí chegar a esse estágio de retirar já é realmente o último estágio, é por conta da gravidade, do tumor avançado, de muito invasivo, seria isso, doutora? Não, tem algumas questões. A questão de tirar ou não a mama hoje leva em conta vários fatores. Na verdade, assim, quanto maior o nódulo, maior o risco da gente realmente precisar tirar toda a mama. Então, por isso que a gente sempre solicita tanto que o diagnóstico seja precoce, faça mamografia todo ano. Por quê? A gente sabe que a cada 0,1 centímetro a mais, maior o risco desse câncer se complicar mais. Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor. 1 centímetro de tumor é muito diferente de 2 centímetros de tumor. Você diz, Erijan, mas é 1 centímetro só. E quando a gente está falando de câncer de mama, faz muita diferença. Então, isso é a diferença de fazer uma mamografia certinho, vamos dizer que a gente faz a todo outubro, deixar de fazer de outubro e fazer só em janeiro do ano que vem. A gente já pode ter uma diferença de tamanhos do diagnóstico. Outra questão é que se a mama da mulher é grande ou pequena. Às vezes, o tumor não é tão grande, não precisaria tirar toda a mama, mas a mama da mulher é pequena, e aí não dá para fazer essa cirurgia com a margem de proteção, porque a mama é pequena. Às vezes é o tipo do tumor. Então a gente sabe que existe hoje vários tipos de tumor. Existem os tumores que respondem ao hormônio, existem os tumores que são ligados a uma partícula de mau prognóstico, que é o HER2,
E existe aqueles triplos negativos. Então, triplo negativo, a gente sabe que é um tumor bem mais agressivo. Então, a gente pensa mais como é que vai ser essa margem, se foi dada da forma correta. Então, na verdade, o tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar. É como você disse. Tem a parte do oncologista, que é a parte da quimioterapia, da hormonioterapia. Tem a parte do mastologista, que vai fazer a cirurgia, e a parte do radioterapeuta. E aí a gente vai avaliar caso por caso se existe indicação ou não de fazer a radioterapia. Se existe ou não a indicação de fazer a quimioterapia. A hormonioterapia é um tumor que responde ao hormônio ou não responde. É melhor a gente começar pela cirurgia ou melhor a gente começar pelo tratamento quimioterápico? Então, são vários fatores que, em grupo, a gente consegue realmente conversar, discutir sobre aquele caso e chegar a um consenso do melhor tratamento. Para você ter uma ideia, aqui na clínica a gente faz, todas as quartas-feiras, a gente faz reuniões. E aí a gente consegue discutir em conjunto todos os casos. Então, todos os casos são passados, assim, o caso é meu, é de Erijan. Mas ele vai ser visto por todos os oncologistas da clínica, pelo radioterapeuta, e a gente vai discutir em conjunto. Todos são discutidos em conjunto. Porque assim a gente consegue ter a melhor programação para paciente. Isso é muito bom, viu? Gente, nós estamos conversando com a doutora Erijan Andrade, que é oncologista clínica e paliativista. Ela faz parte da equipe Oncohematos. Falando em Oncohematos, que está conosco, Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Fica na Rua Itabaiana 945, o telefone é 2105-9900. Conosco também está Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Viu que chamada legal que a Unimed está fazendo? Chamando você, atenção, para cuidar da sua saúde. Conosco também Clínica Integrada Homo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Fica na Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Aí bacana, diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Aqui, Herardo Costa, o seu personal trainer. Hoje nós vamos falar de terapia ocupacional. Terapia ocupacional, para quem está em casa, né, meu amigo? É uma tarefa terrível, porque você vai ter que ter várias delas, porque você está muito tempo dentro de casa. Então vai a dica aqui, que tal participar da corrente do bem? A corrente do bem, meu camarada, é aquela em que você faz o bem. Um exemplo disso é você dar uma tremenda checada no seu armário. Olha aquelas roupas que você não usa mais, aquelas que já estão apertadas, ou folgadas, ou batidas. Sempre tem um chinelo velho com o pé doente, meu camarada. Então, você dá uma checada no seu armário aí, bolsa, sapato, cinto, meia, camisa, terno, o que você puder encontrar que você não usa mais. Faça um pacote bacana, seleciona e procure ver uma instituição que precise desse material para poder beneficiar outras pessoas que não estão tendo condições de comprar ou nem mesmo de ter essas peças para passar por esse momento. Então aí você entra na corrente do bem, você faz o bem e você sabe que quem faz o bem recebe o bem de volta. Acredite, é uma coisa infalível. A corrente do bem sempre dá certo. Então, vai ser uma tremenda terapia para você, vai ocupar um bom tempo do seu dia e você vai poder estar ajudando outras pessoas, tá bom? Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva bem! Bom, doutora Erijan, falando até nisso, veja aí, mandando um abraço a toda essa equipe da Oncohematos, quando tem esse slogan, né? Juntos pelo amor à vida. E veja só, esse compartilhamento de informações, né, com outros colegas, com outros profissionais. Então, assim, até para, né, debater, saber que medida, que ação tomar, como iniciar um tratamento, de que forma, a conduta. Isso é muito bom para o profissional e dá segurança ao paciente, né? Porque o câncer, a gente sabe que as pessoas,
quando ainda tem, por mais que já tenha se avançado muito, mas você receber um diagnóstico de que está com câncer é muito difícil. Então, por isso que tem, até a doutora Erijan já esteve aqui, né, com a psicóloga, querida Vivi. Isso, com a Viviana. Né, com a Viviana. Então, veja que tem esse suporte psicológico que é fundamental, o apoio da família é fundamental, tudo isso tem que ser levado em consideração para ajudar no tratamento e o quanto é importante o diagnóstico precoce. Por isso que a doutora Erijan falou, estamos num período de pandemia, mas não deixe de fazer seus exames, não deixe de ser disciplinado em relação a isso, porque é fundamental, porque você chegar ao médico e quando ele vai solicitar os exames e se ele diagnosticar ali que há realmente um câncer, se ele tiver no começo, as chances de cura são muito grandes. E aí eu pergunto sobre isso, doutora Erijan, essas chances de cura, né? Tudo realmente depende desse diagnóstico, desse resultado rápido, de como isso funciona, tanto na rede pública a gente sabe que há muitas falhas, mas tanto seja em que qualquer situação é importante que seja rápido esse diagnóstico para o início imediato de um tratamento, né? Isso, Magda. Assim, o câncer não espera. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento, vai haver sim uma diferença de como esse câncer vai se comportar. Eu trabalho no cirurgia, né? Você sabe que desde que eu voltei para Aracaju, e assim, teve uma melhora muito grande em termos de atendimento no SUS dos pacientes oncológicos. Hoje não existe falta de medicamento. Hoje a fila da radioterapia é praticamente assim, inexistente, porque como eu digo que é inexistente? Um paciente meu, ele em 30 a 60 dias, ele já está fazendo radioterapia. Então é bem diferente de quando de 2017, quando eu cheguei aqui no estado, que eu tinha paciente de 1 ano esperando por uma fila de radioterapia. Então isso hoje não acontece. Que bom. O tratamento realmente oncológico melhorou muito nos últimos anos. Eu acho assim, o ano de 2019 foi um ano de divisor de águas do tratamento oncológico. Ele melhorou muito. Eu não tenho falta de medicamento hoje. Eu não tenho filas quilométricas de cirurgia. Isso não existe. Assim, teve um aumento um pouquinho com relação agora na pandemia, porque a gente sabe que teve uma parada das cirurgias para ter vagas de UTI para o Covid. Sim. Então, realmente só estavam se fazendo as cirurgias as inadiáveis, mas agora já está voltando ao normal a quantidade de cirurgia e a radioterapia melhorou muito com o convênio com a Clerage. Sim. Realmente conseguiu fazer com que essa radioterapia a fila realmente andasse. Hoje a gente tem um tempo realmente que é um tempo esperado e que não atrapalha de maneira alguma o decorrer do tratamento do paciente. Que bom. Isso é muito bom e a gente já vem acompanhando muito essa luta, né, de que esse serviço melhorasse. A gente sabia das filas e vocês profissionais, o dilema, a angústia que é de repente ter um paciente à sua frente precisando iniciar um tratamento e não conseguir, ter que esperar. Então, graças a Deus, realmente isso, e a gente tem que torcer que isso melhore cada vez mais. Agora, doutora Erijan, pelo menos isso em relação ao tratamento é uma boa notícia ouvir isso. Agora, o que a gente então precisa é fazer com que, a gente já está até finalizando o nosso bate-papo, mas assim, o que a gente precisa então é estimular cada vez mais e aproveitando esse mês é que essa mulher que nos ouve agora e outra que pode levar essa mensagem adiante, é fazer com que ela procure fazer o exame, procurar seu médico, fazer, claro, uma mudança de hábitos, adotar hábitos saudáveis, mas estar sempre fazendo o exame para chegar o quanto antes, quando tiver qualquer suspeita de algo errado. Ou, independente da suspeita, fazer esses exames e essa consulta com frequência, não é isso? Exatamente. É a mamografia todo ano e aproveitando
o espaço, lembrar do colo de útero. Sim, boa lembrança. Lembrar claro. que o colo de útero é o segundo câncer mais predominante das mulheres, principalmente no nosso estado. No nosso estado, a previsão é de 530 casos novos de câncer de mama esse ano e 240 de colo de útero. É o segundo mais incidente. Então, lembrar que colo de útero, a gente consegue ver a lesão pré-neoplásica antes de se transformar em câncer. Então, com isso, a gente consegue tratar antes de se transformar em câncer. Que é uma coisa que a gente não consegue com câncer de mama. Câncer de mama a gente consegue o diagnóstico precoce, mas já aconteceu. Num câncer de colo de útero, não. A gente consegue ver a lesão antes dela se transformar em câncer. E aí a gente consegue resolver e a mulher não precisa passar por tratamento de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia. Então, lembrar que precisa fazer o exame preventivo todo ano. É um exame incômodo? Eu concordo que é totalmente incômodo, mas é extremamente necessário. Lhe impede de chegar no tratamento oncológico. A gente vem acompanhando que vem melhorando os índices. E a gente sabe que daqui a alguns anos, com a vacina do HPV, vão ser índices baixos. Mas até lá, até essa vacina realmente fazer com que mude a história da doença, eu vou ter mulheres que vão apresentar o colo de útero e chega num estágio muito avançado. E a gente sabe que é um câncer que ele progride lentamente. Então não tem por que a gente não fazer o diagnóstico dele precoce. É diferente do câncer de mama, que ele progride muito mais rápido. O câncer de colo de útero ele é lento. Então, assim, não tem por que eu hoje tenho uma paciente com câncer de colo de útero avançado. Porque a gente pode diagnosticar antes de acontecer, e a gente pode diagnosticar ele ainda pequeno, ele precoce, porque ele tem realmente uma evolução mais devagar. Então, hoje, eu ver uma paciente com câncer de colo de útero localmente avançado, gera uma tristeza muito grande para o oncologista. Imagina. Porque a gente sabe que tem muitos anos que não foi feito o preventivo. Não é a falta de um ano. Entendeu, Magna? Sim, sim. Então, tem que lembrar a mulher mamografia e a mamo e o preventivo. Precisa ser feito todos os anos. Uhum. E ele está em todas as unidades de saúde, né? Há especificamente os profissionais para fazer esse exame preventivo, não é, doutora? Não é algo de difícil acesso, não se pode queixar-se realmente disso, de jeito nenhum. Isso, tem em todas as unidades de saúde, em todos os postos de saúde, tem enfermeiras treinadas para colher o exame. Exatamente, exatamente. E olha que tristeza essa estatística e esses números que a doutora Erijan passa são números de Sergipe, não é? Para Sergipe. De previstos, Sergipe, né? 2020. Olha, atualizadíssimos, né? Para este ano. Enfim, é muito triste. A gente não pode deixar que essa estatística cresça. Ela deveria ser reduzida e tem que reduzir cada vez mais porque há condição para isso. Há condição para isso e infelizmente os números são realmente preocupantes mesmo. Doutora Erijan Andrade, oncologista clínico paliativista, integrante da equipe Oncohematos, quero agradecer a gentileza de conversar conosco, mais uma vez fazer esse alerta, espero em breve tê-la aqui conosco mais uma vez, aqui no nosso Viva Bem, é um canal que está sempre aberto à sua inteira disposição. Pode deixar aqui a sua mensagem até final para as mulheres que estão nos ouvindo agora nesse Outubro Rosa. Muito obrigada, Magna, por mais uma vez estar aqui. Lembrar, então, mamografia, fazer seus exames anuais, ultrassonografia de abdômen, raio-x de tórax, ter hábitos saudáveis, fazer atividade física, não fumar, não beber bebida alcoólica, nada de comida gordurosa. Então vamos tentar prevenir para não precisar passar por um tratamento oncológico.
E se for passar, a gente vai estar aqui, vai estar do lado dessas pacientes para dar todo o apoio necessário nesse momento que é tão difícil. Com certeza. E como é difícil. Mas é bom saber que tem realmente uma equipe de altíssimo gabarito preparada para dar toda a assistência em todos os aspectos, né? E também psicológico, que é tão importante nesse momento. Mais uma vez, doutora Erijane, muitíssimo obrigada, um grande beijo e até a próxima oportunidade. Tchau, Magna. Ok, um abração, brigadão. Bom, gente, então encerramos aqui o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Fiquem com Deus. Obrigada, Fernando, pelo carinho aí, pelo apoio técnico de sempre. A todos os nossos ouvintes também, beijo grande. E a todos os médicos, nossos profissionais, nossa homenagem, porque hoje é o dia do médico e vocês estão aí numa linha de frente, num trabalho maravilhoso ao longo de toda essa pandemia. Deus os abençoe, o nosso muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Magna Santana.